Fala pessoal, belezinha? Miguel Macedo por aqui para mais um podcast para vocês, grupo de homens de Cristo. E bom, hoje o nosso tema é as credenciais do discípulo. Tema importante, então bora, prepara tudo aí para poder ouvirmos mais um pouquinho da palavra de Deus e crescermos juntos, tá beleza? Antes da gente dar prosseguimento aqui ao nosso podcast, nós precisamos entender primeiramente o que são credenciais, não é? Porque a gente não adianta nada a gente seguir aqui sem entender o que o tema está dizendo. Mas bom, eu dei uma pesquisada aqui leve e eu achei que credenciais, olha só a definição. Credenciais são o conjunto de dados ou documentos que verificam sua identidade e autoridade para acessar um local, sistema ou serviço. Ou seja, trazendo para o nosso podcast aqui hoje, nós podemos ver que credenciais são o conjunto de coisas que verificam a identidade de alguém, que verificam ou que confirmam a identidade de uma pessoa. E aqui nós estamos falando sobre as credenciais dos discípulos, do discípulo, ou seja, nós estamos trazendo aqui as características daquele que confirma que você é um discípulo de Jesus. Características, decisões, documentos que verificam a sua identidade, ou seja, um discípulo de Jesus. Tá beleza? Bom, o que a gente precisa trazer em primeiro lugar é que seguir a Jesus, ser um discípulo de Jesus, é desafiador. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. A gente acaba tendo muitas vezes uma moda gospel, uma moda de ser, entre aspas, um cristão, e achamos que quando nós decidimos seguir a Jesus, nós decidimos ter um estilo de vida mais tranquilo, apenas, né? Mais light. Só que não é. Quando nós decidimos a seguir a Jesus, nós estamos decidindo abrir mão de nossa própria vontade, dos nossos próprios desejos, dos nossos próprios sonhos para viver a vontade de Deus. Nós não estamos, isso que é legal e nós precisamos entender, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós decidimos ser um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, nós não estamos apenas adotando uma filosofia. Nós não estamos apenas adotando um estilo de vida. Nós não estamos apenas adotando, uma coisa, entre aspas, só para dizer que está vivendo certinho. Ou algo para confortar o nosso coração. Não é. O Evangelho não está nesse lugar. A seguir a Jesus não segue esse caminho. Na verdade, seguir a Jesus, quando nós decidimos seguir a Jesus, nós estamos decidindo o confronto. Nós estamos decidindo sermos confrontados o tempo inteiro. E isso são coisas que nós vamos trabalhar no dia de hoje, tá beleza? As credenciais dos discípulos. Nós vamos trabalhar sobre algumas decisões que nós temos que fazer. Como é esse processo de decidir ser um discípulo de Jesus, de decidir ser um seguidor de Jesus. Então, vamos nessa porque é um assunto importante. Hoje vai ser um pouco mais rápido, eu acredito. Se não for, eu me enganei. Mas bom, vamos lá. A primeira parte que a gente precisa falar é sobre tomar uma decisão. E quando a gente segue a Jesus, quando a gente levanta a nossa mão para o Senhor e decide aceitá-lo como único suficiente Salvador, e decidimos ser um discípulo de Jesus, nós temos que ter uma primeira coisa em mente, assim, é que Jesus e Deus Deus, né? Não tira a nossa liberdade de escolhas. E como assim? Quando nós vamos seguir a Jesus, Deus não faz da gente um robô. Deus não faz da gente algo automático, onde nós simplesmente vamos seguir o que ele está dizendo. Não. Na Bíblia nós podemos ver algo que chamamos de livre-arbítrio, ou seja, nós temos o poder de escolha. Nós temos o poder de decidir coisas, ou seja, nós temos o poder de tomar a decisão. Então,
quando a gente aceita Jesus e quando a gente segue a Cristo, decide seguir a Jesus, Deus não vai tirar a nossa personalidade, Deus não vai tirar os nossos desejos, Deus não vai tirar as nossas vontades e transformar e mudar a gente completamente em outra pessoa e a gente só vai seguir um caminho. Não. Na verdade, os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas decisões vão continuar ali. Nós vamos decidir o que nós vamos fazer. Jesus não força a gente em nada. Jesus não vai forçar você a ler a Bíblia. Jesus não vai forçar você a ir para a igreja. Jesus não vai forçar. Às vezes a gente acha que é assim. Transformação de Cristo é a gente estar de boa e do nada, quando vai ver, já é outra pessoa e sozinho você já vai fazendo as coisas, e não é. Na verdade, seguir a Cristo é uma decisão também. Deus não tira a nossa decisão, não tira a nossa capacidade, a nossa liberdade de escolher. Então, seguir a Jesus é uma escolha, seguir a Jesus é uma decisão. Então, isso que vai mudar um pouco a nossa vida aí. Porque a gente tem que entender que seguir a Jesus não é sentir o que o coração está falando. Até porque em Jeremias nós vamos ver que o coração do homem é enganoso. Mas seguir a Jesus é nós tomarmos uma decisão de fazer o que o Senhor quer. Então, se a gente vive de forma errada, se a gente vive no erro, se a gente vive uma vida torta, o que nós precisamos entender aqui: Deus não vai simplesmente estalar o dedo e fazer a gente mudar. Ou se a gente sabe, quer seguir Jesus e está esperando vir um estímulo, a gente sentir vontade, entenda? Jesus não vai fazer isso. Deus não vai. Pode ser que sim, tenha um toque de Deus. Eu não estou dizendo que Deus não possa fazer isso, Deus faz também. Mas isso tem que partir também de nós. Tem a parte de Deus, mas também tem a nossa parte. De todos os dias nós decidirmos escolher a Jesus. Então, seguir a Jesus não é um sentimento. Seguir Jesus não é uma emoção, é uma decisão. De todos os dias nós temos duas opções: ou seguir o que Jesus está dizendo, ou seguir o que nós temos vontade. E todos os dias você vai ter que tomar uma decisão. Todos os dias você vai ter que tomar a decisão de: vou à igreja ou vou ficar em casa? Vou ler a Bíblia ou vou fazer outra coisa que tem nada a ver? Vou viver de forma correta ou vou continuar vivendo de forma errada? Todos os dias nós temos essas decisões para tomar. Em todos os momentos nós vamos ter essa decisão de tomar: agir como Cristo quer que eu haja, ou agir como o meu coração pede que eu haja. Então, nós temos que tomar a decisão. E a verdade em Mateus 6,24, nós vamos ver que nós não podemos servir a dois senhores. Não tem como a gente servir a Deus, sermos discípulos de Jesus, seguirmos a Cristo, seguirmos ao que Jesus tem para nós e os direcionamentos de Deus, se nós também queremos seguir o nosso coração. Às vezes a gente acha que idolatria é apenas fazer uma estátua de madeira, fazer uma estátua de madeira e ficar ajoelhado para aquela coisa de madeira ali, aquele pedaço de madeira ali, e adorar, ou fazer um ídolo. Mas não. Idolatria também consiste na eudolatria, que eu chamo muito, né? Que é simplesmente colocar os nossos desejos, as nossas vontades ou as nossas coisas acima de Deus. Idolatria é você tirar Deus do lugar dele, que é de prioridade, de primeiro lugar, de ser o maioral da nossa vida. Nós tirarmos Deus desse lugar e colocarmos qualquer outra coisa. Pode ser igreja, família, pode ser trabalho, pode ser você mesmo, pode ser outras pessoas, pode ser coisas, não importa. Tudo que você tira Deus do lugar dele, de prioridade e de centro da sua vida, e coloca outra coisa, isso é idolatria. E Cristo é claro em sua palavra: não tem como servir a dois senhores. Não tem como servir a Deus e ao dinheiro. Não tem como servir a Deus e a você mesmo. Não tem como. Ou
você segue e serve e é discípulo de Cristo, ou você não é. Ou você ou você segue a Deus, ou você serve a Deus, ou você serve ao seu ídolo. Não tem como servir os dois ao mesmo tempo. Estou dizendo aqui que você não pode fazer coisa que gosta, não é isso? Não estou dizendo isso, mas quem tem ditado o ritmo da sua vida? Quem tem ditado o percurso pelo qual você tem seguido? A vontade de Deus ou os desejos do seu coração? Isso que diz muito. Então, seguir a Jesus é verdadeiramente tomarmos uma decisão de todos os dias escolhermos a Cristo. E agora é um momento que a gente pode tirar para a gente realmente, sabe, analisarmos aqui se vale a pena seguir a Jesus. Se vale a pena seguir a esse Deus maravilhoso. Seguir, sabe, tomar a decisão de ser o discípulo de Jesus. Vale a pena? E agora você pode pegar um papel ou uma caneta, ou não, pode simplesmente pensar, ou então pegar também a nota do celular. Mas pare um pouquinho e reflita comigo. 3 perguntas. Você vai responder as 3 perguntas. E essas 3 perguntas vão te ajudar a ter essa consciência. Vale a pena seguir a Jesus? Eu quero realmente seguir a Jesus? Eu quero realmente tomar essa decisão? Eu quero realmente ser um discípulo de Jesus? Ou será que o desejo do meu coração está maior? E bom, a primeira pergunta é: o que eu tenho? E essa pergunta ela vai direcionada a você. O que você tem hoje? A segunda pergunta: o que eu preciso abandonar para andar com Jesus? E aí é direcionado para você. Você tem algo que para seguir a Jesus você precisa deixar? Você precisa deixar de fazer alguma coisa? Você precisa deixar algo de lado? Você precisa abandonar um estilo de vida? E a terceira e última pergunta é: o que eu tenho a ganhar ao decidir segui-lo? E agora é para você também. O que você ganha decidindo seguir Jesus? São 3 perguntas que a gente precisa responder. A verdade é que o que eu tenho, nós podemos ter muitas coisas físicas, podemos ter muitas conquistas, mas também o que eu tenho que abandonar para andar com Jesus, nós temos que abandonar muito. Nós temos que abandonar o nosso dinheiro, nós temos que abandonar quem nós somos, nós temos que abandonar os nossos desejos, nossas vontades, a nossa família. Mas abandonar que eu digo aqui não é de, vou queimar minha família, vou queimar o dinheiro, vou me queimar. Não é isso não. Mas nós precisamos quebrar o que nós entendemos e como agimos como isso, para poder verdadeiramente a gente colocar no lugar correto que Cristo deseja. Ou seja, o que eu preciso abandonar com Jesus? Quando eu falei dinheiro e família, eu não estou falando para você jogar fora a sua família e seu dinheiro. Mas qual lugar a família está no seu coração? Será que não é uma idolatria da sua vida? Ou será que você não tem agido de jeito errado? Ou tem a imagem errada do que seja família? E o dinheiro? Será que o dinheiro também não é uma idolatria para você? E você vive em função do dinheiro? Então, nós precisamos abandonar muitas coisas. Nós precisamos deixar muitas coisas, ressignificar muitas coisas na nossa vida. Agora, de abandonar mesmo, de você parar, de você jogar fora o pecado. Qual pecado você tem que deixar de fazer? Qual pecado você tem que abandonar nesse momento para seguir Jesus? E às vezes você pode pensar, mas poxa, se eu perder isso, caramba, aí deu ruim para mim. Então quer dizer que isso é seu ídolo.
e você prefere viver com isso e sem Deus. Então, e a gente vem para a última pergunta: o que eu tenho a ganhar a decidir seguir Jesus? Tudo. Você tem a ganhar tudo. Uma nova vida, salvação eterna. Você tem a ganhar as bênçãos do Senhor. A maior bênção, que é a presença dele em nós. O próprio Deus encarnado habitando no seu coração. O próprio Deus encarnado te direcionando por onde você deve andar. O próprio Deus encarnado, sabe? O próprio Cristo. O Espírito Santo vivendo em você. Vivendo contigo. Isso não tem preço. Então é uma decisão. Para ter isso, você decide abandonar todas as coisas ou não? Você prefere ficar com todas as coisas e abandonar Jesus? Porque quando nós decidimos não aceitar a Jesus e decidimos ficar com aquilo que nós queremos, eu tenho uma coisa bem forte para dizer a você, mas talvez você nunca tenha pensado nisso. Mas quando nós decidimos abandonar a Jesus, quando decidimos, na verdade, não seguir Jesus, não aceitar a Cristo para continuar a vivermos a nossa vida, nós estamos negando a Jesus. E às vezes você pode pensar, não, mas eu não negaria a Jesus, eu morreria por Jesus. Mas quando a gente não aceita e decide não segui-lo, nós estamos o negando. Quando nós decidimos colocar algo na frente dele, nós estamos o negando. E aqui que é um ponto-chave para todo mundo. Nós temos que reavaliar a nossa vida e rever os nossos conceitos. E bom, o próximo tópico é: tome a cruz como eixo. E aqui é a mensagem central do Evangelho. A cruz é o centro do Evangelho. A cruz é o centro de tudo na palavra de Deus. Porque a cruz significa a morte e ressurreição de Cristo. E ali tem muito significado para nós. Primeiro, que a própria morte e ressurreição de Cristo é a questão primária do Evangelho. Porque foi com a sua morte e ressurreição que ele nos salvou do pecado, que ele nos redimiu, que ele nos limpou, que ele trouxe a vida eterna, que ele trouxe o relacionamento com ele direto, sem terceiros. Mas também nós temos outras coisas. Nós precisamos tomar essa cruz. Quando Jesus morre na cruz e ele nos faz discípulos, nós aprendemos que discípulo, ele está sendo treinado para quê? Ensinado para quê? Para ser como seu mestre. Então, quando Jesus toma aquela cruz e morre naquela cruz, a mensagem que ele está dizendo para nós é: vocês devem fazer a mesma coisa. Vocês devem seguir o mesmo caminho. Tomar a cruz de vocês, seguir e morrer. Então, esse é o caminho que nós estamos destinados. Tomar a nossa cruz e morrermos. Mas aqui nós vamos explicar o que é tomar a nossa cruz. Porque hoje nós não vamos, igual a Cristo, realmente, literalmente, pegar uma cruz, ficar carregando no meio da cidade e alguém pendurar a gente naquela cruz. Não vai ser assim. Mas nós vamos colocar em 3 tópicos aqui. O que significa tomar a cruz e seguir a Jesus? Então vamos lá. A primeira parte é: tomar a cruz significa renunciar. E o que significa renunciar? Renunciar significa abrir mão, negar, abandonar, jogar fora. E tomar a cruz é isso. Quando nós falamos, não, tome a sua cruz e siga Jesus. Ou seja, nós estamos dizendo, tome a sua cruz, então negue-se a si mesmo. Ou seja, quando você toma a sua cruz para seguir a Jesus, você está renunciando tudo. Você está renunciando os seus planos,
a sua vida, seus pensamentos, sua mentalidade, o seu ponto de vista, os seus bens, as pessoas que você tem por perto, sabe, o seu planejamento do futuro, tudo, a sua vida, o seu coração, tudo, nós estamos abrindo mão, nós estamos renunciando para seguir Jesus. Nós estamos verdadeiramente queimando os barcos para seguir Jesus. Então, renunciar, tomar a cruz, no caso, é renunciar tudo. Ou seja, é você abrir mão do que você quer para seguir o que Jesus tem para você. Para seguir o que Jesus trouxe. E aqui é uma coisa que nós precisamos ter em mente. O convite de Cristo para segui-lo não é simplesmente para a gente viver uma aventura ou para adotar uma nova filosofia de vida. Mas seguir Jesus, o convite de Jesus para segui-lo é para que nós venhamos ter uma verdadeira transformação de vida. Então, quando nós tomamos a nossa cruz e lançamos, sabe, abrimos mão de tudo e simplesmente também de nós mesmos, nós estamos caminhando para uma transformação, nós estamos caminhando para que Cristo nos transforme, para vivermos conforme a imagem dele, ou seja, vivermos conforme aquilo que ele quer que vivamos. E isso é o Evangelho. Viver o Evangelho é sermos transformados o tempo inteiro por Cristo. Sermos transformados o tempo inteiro para sermos mais parecidos com Jesus. Isso é tomar a sua cruz. É você deixar de ficar tomando a decisão conforme o seu desejo, o seu coração. É você deixar de ficar fazendo o que você gosta apenas, mas começar a fazer o que é certo. É você deixar de começar a tirar vantagens porque você gosta disso e que você vê que é bom, mas começar a fazer o que é certo, o que é correto, começar a fazer aquilo que Deus falou que é para ser feito. Entenda, a renúncia aqui não vai se aplicar apenas às coisas ruins, não vão se aplicar apenas a pecados, a erros, não vão se aplicar apenas às dores, mas também vão se aplicar às nossas melhores intenções e os desejos mais legítimos do nosso coração. Ou seja, às vezes nós temos vontades legítimas, nós temos desejos de fazer algo legítimo, com vontade assim realmente forte, que seja realmente nosso, realmente nossa característica. Mas quando Cristo nos chama, ele fala: você vai morrer para viver, ou seja, você vai matar a você mesmo. Ou seja, quando nós decidimos a seguir a Jesus, não tem mais essa de eu quero, eu posso, eu vou viver, eu desejo viver. Não tem mais essa, porque você, quando se decidiu a seguir Jesus, você decidiu parar para poder dizer: eu tenho vontade, mas eu não faço o que eu quero, eu faço o que o Senhor quer. Eu quero negar o que eu quero, porque Deus tem o melhor. Isso é seguir Jesus, isso é tomar a sua cruz. É até mesmo aquilo que nós pensamos que é bom jogar fora, porque Deus sabe o que é bom. Deus sabe o que é melhor. Deus sabe o que é certo, o que é perfeito e o que é agradável. A segunda coisa é: tomar a cruz significa humilhar-se. O próprio Cristo se humilhou. O próprio Cristo se rebaixou. Cristo era simplesmente Deus, era rei. Ele reinava, estava no céu lá reinando. E mesmo com toda a sua glória, com todo o seu esplendor, ele decidiu se rebaixar, se humilhar, se tornar como nós, os seres humanos. E mais do que isso, além de já se rebaixar nesse nível tão grande, ele decidiu se rebaixar também diante dos homens, se humilhando, sofrendo, apanhando e morto na frente de todo mundo naquela cruz. E cruz, gente, para a época, para os romanos, era simplesmente uma das piores mortes. Primeiro que era muita tortura.
mas segundo, pela questão do seu significado. A cruz era destinada às pessoas abomináveis da sociedade. Ou seja, Jesus morreu como alguém abominável. Jesus morreu como alguém que tivesse cometido um dos piores crimes que existisse. Sendo que Jesus não cometeu nada. Jesus era sem erro. Jesus não pecava, não errava. E morreu de forma injusta. Mas ele decidiu se entregar. Ele decidiu morrer. Decidiu se humilhar a esse nível para que a gente pudesse ter vida. Então, quando nós nos humilhamos, quando nós colocamos o nosso pezinho no chão, decidimos querermos ser maior do que alguém, querermos passar por cima de alguém, mas decidimos nos humilhar, sermos servos, servirmos, nós estamos imitando a Cristo. Nós estamos seguindo a referência do nosso Mestre. E a terceira coisa aqui, para finalizar, tomar a cruz significa identificar-se com Cristo em sua morte e ressurreição. Quando nós tomamos a nossa cruz, nós entendemos que quando Jesus morreu naquela cruz, nós morremos juntos. Jesus morreu a nossa morte, porque com Adão nós recebemos o pecado e nós recebemos o destino de Adão. Nós recebemos aquele mesmo destino, ou seja, a morte. Mas quando Cristo morreu naquela cruz, nós morremos com Ele. E quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Por isso que nós dizemos: Cristo morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. Ou seja, Cristo tem a vida e o nosso destino é a morte. Nós precisaríamos morrer, nós estamos encaminhados para a morte, mas Cristo morreu a morte no nosso lugar e ressuscitou para que a gente pudesse viver a vida que Cristo tem. Só Cristo tem a vida e Cristo ressuscitou para que pudéssemos viver essa vida. Ou seja, quando Cristo morreu naquela cruz, nós morremos juntos, porque Ele morreu a morte que nós deveríamos morrer. E quando Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos juntos, porque Cristo trouxe a vida que Ele tem para que nós pudéssemos viver. Então, nós recebemos uma nova vida, nós recebemos uma nova oportunidade, nós recebemos a graça de Deus. Ou seja, nós morremos para o pecado para nascer para Cristo. Então, isso é tomar a sua cruz. Tomar a sua cruz é renunciar. Tomar a sua cruz é se humilhar. E tomar a sua cruz é reconhecer que a morte e a ressurreição de Cristo também foi conosco, também foi para nós. Entender que nós morremos e ressuscitamos com Cristo naquela cruz. E hoje, com esse podcast, o maior desejo nosso é que você entenda: seguir a Jesus é uma decisão. Seguir a Jesus é isso. Nós precisamos ter essas características. Quais são as credenciais do discípulo? Alguém que toma a sua cruz. Alguém que toma a decisão de seguir a Jesus. Alguém que decide negar a si mesmo. Negar o que quer para Cristo. Morrer por Cristo é isso. Claro, também podemos morrer fisicamente. Também pode acontecer. Tem lugares que muitos cristãos estão morrendo fisicamente por Cristo, por causa da perseguição. Os discípulos de Jesus morreram fisicamente. Tirando João, todos morreram fisicamente. Milhares, talvez milhões, talvez até bilhões de cristãos morreram por Cristo. E isso também faz parte do Evangelho. Se preciso for, vamos entregar a nossa vida por Jesus. Mas morrer por Cristo também é negar o que nós queremos. Negar a nossa vontade, negar a nossa preguiça, negar o nosso pecado, negar tudo por Jesus. Às vezes oportunidades vamos negar. Por quê? Por causa de Cristo. Negar aquilo que parece bom aos nossos olhos. Negar aquilo que parece
perfeito para nós, para seguirmos a Jesus. Isso é tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo, morrer para você mesmo, para vivermos a vida que só Ele tem. Tá beleza? É isso. Espero que vocês tenham gostado desse podcast e me enganei. Eu falei que seria mais rápido e não foi. Mas é isso aí. Ficar com Deus, pessoal, e até o próximo podcast. Valeu!